Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Bezerra de Menezes. Meu nome é Andréa, eu sou uma trabalhadora desta casa e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre amor incondicional. Quem me conhece das palestras da casa sabe que eu sempre começo a falar sobre o significado das palavras, né? Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, a gente precisa saber o que significam as palavras do tema da nossa palestra. Então, vamos descobrir aí o que significa amor. Então, amor é uma palavra, né? É um substantivo masculino que vem do latim amore e é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra ou a uma coisa. É uma forte afeição por outra pessoa nascida dos laços de consanguinidade ou de relações sociais. Ou seja, a gente passa a amar alguém, a amar alguma pessoa que faz parte do nosso círculo de convivência. Pode ser tanto dentro da família consanguínea, como também de amigos que nós vamos conhecendo pela vida, né? As pessoas que a gente se relaciona durante a nossa vida. E amar, né, que é o verbo, ele é um verbo transitivo, direto e pronominal, né? Vamos lembrar lá das nossas lições quando a gente estava na escola, onde a gente aprende análise sintática, e a gente sabe que um verbo transitivo é um verbo que precisa de complemento, ou seja, eu amo a alguém ou a alguma coisa. Então, eu amo e tem que ter um complemento. Apesar de que, se a gente for pensar no tema da nossa palestra aqui, deveria ser um verbo intransitivo, né? Eu amo, simplesmente. E demonstra o amor, né? Que é o amava muito. A palavra é incondicional. Vamos ver o que significa. Que não depende de, não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação. Então, amor incondicional é conhecido como afeto sem quaisquer limitações. Este termo é às vezes associado a outros termos, tais como verdadeiro altruísmo, amor completo, tipo de amor que não tem limites e é imutável, independente de quanto tempo passe, da pessoa distante, da pessoa perto, o amor não se desfaz, o amor não diminui, o amor não se altera. Amor entre familiares, companheiros de luta e entre outros relacionamentos altamente comprometidos. Isso é importante a gente falar. Quem ama normalmente se compromete, né? Se compromete com a pessoa, né? Com a causa. Se a gente ama uma causa, alguma coisa assim, a gente se compromete. Então, amor é sinônimo de comprometimento. O amor incondicional remete a um estado de espírito em que o indivíduo tem o objetivo de aumentar o bem-estar do outro, apesar de qualquer evidência de benefícios para eles mesmos. Ou seja, é o amor desinteressado. Eu quero fazer o bem para o outro, independente do que o outro vai fazer para mim, ou se eu vou receber alguma recompensa por isso, não importa. Eu amo, eu quero fazer o bem para o outro, eu quero que o outro esteja bem, mas eu não me importo se eu vou ter algum tipo de contrapartida em relação a essa minha atitude de amor. Né? Esse é a definição, né, de amor incondicional. Quais são os maiores exemplos de amor incondicional que a gente tem? Normalmente o mais próximo, né, que a gente sempre associa, é o amor de uma mãe pelo seu filho. Não importa o que o filho seja, não importa o que o filho faça, normalmente as mães continuam amando. Uma vez eu estava dentro do transporte público, né, no ônibus, voltando do trabalho, e eu ouvi uma senhora falando no celular. O que deu para entender é que o filho dela estava preso e ela estava ali tentando falar com o advogado para poder fazer alguma coisa pelo filho dela. E essa senhora chorava muito ao telefone, ali em público, ônibus lotado, e essa senhora chorava. E eu fico imaginando que amor é esse, né? O filho fez algo errado, com certeza, está preso. As mães passam por aquela situação super constrangedora, né, da revista íntima, para visitar seus filhos quando estão presos, fazem
das tripas coração para poder conseguir um advogado, conseguir uma boa defesa e fazer alguma coisa por esse filho. Não que ela passe a mão, que ela ache certo aquilo que o filho está fazendo, muito pelo contrário. Às vezes a gente percebe que as mães condenam, que as mães repreendem, tentam educar de outra forma, mas o amor continua. A preocupação, o querer bem, independente da reciprocidade do filho por elas, isso continua. Nós também temos, né, alguns exemplos dentro da nossa doutrina, né, o Chico Xavier e o Divaldo, que são os mais próximos da gente, né, que nós conhecemos, vamos dizer assim, ainda em vida, né, que faziam a caridade, que amavam. Chico aguentava muita coisa no sentido de as pessoas duvidando dele, fazendo chacota dele, aguentou até cusparada no rosto e continuava amando, compreendia o nível, né, de entendimento daquela outra pessoa e continuava amando, né? O Divaldo, que construiu Amansando o Caminho, que cuida das crianças, que ele próprio adotou como filhos mesmo, várias crianças, independente da origem, de quem eram os pais, de como eram, sem perguntar nada, ele foi acolhendo aquelas crianças. E o nosso amado Dr. Bezerra, que o amor dele curava, às vezes, mais do que a própria medicina que ele professava quando estava vivo, né, quando estava encarnado. Era generosíssimo, não importava se a pessoa tinha dinheiro ou não, se morava na favela ou num palacete, para ele não importava. Ele agia, cuidava, amava da mesma forma. E a gente pensa, né, que apesar desse amor, né, de mãe para filho, estar próximo, mas é um amor direcionado, né? É um amor para aquele ser, não para a humanidade, né? Não para todos. E a gente se sente ainda muito distante desses exemplos. Mas a gente está aqui para justamente começar a exercitar isso, né? A tentar praticar de alguma forma esse amor incondicional. Mas o nosso maior exemplo de amor de todos os tempos é o nosso Mestre Jesus. E Jesus, ele amava realmente indiscriminadamente numa época em que, acho que até mais do que hoje, havia muita discriminação, havia muito preconceito, havia muita separação, né? Os judeus, eles eram muito separatistas, eles se achavam a elite, o povo escolhido de Deus, e eles rechaçavam os outros. Inclusive ali, as pessoas que moravam próximo, que estavam ali na mesma região. Essa primeira imagem que eu trouxe para você de Jesus conversando com a mulher com a ânfora de água é o episódio que conta nos evangelhos de Jesus encontrando a samaritana. E ele está esperando os apóstolos deles que tinham ido até uma vila próxima fazer compras de mantimentos, e ele estava ali esperando, ele sentia sede, e ele pediu água para ela. E ela responde, porque um galileu está falando com uma samaritana? Porque era totalmente separado, né? Eles não gostavam dos samaritanos, eles achavam que os samaritanos eram inferiores a eles, né? E Jesus disse, para mim você é uma pessoa, uma boa pessoa, porque está me dando água, da sua água. E Jesus, ele olhava o coração das pessoas. Ele olhava o que cada um tinha de bom dentro de si. E um grande exemplo disso também está descrito na segunda imagem que eu trouxe para vocês, que é de Jesus com os seus discípulos. Jesus escolheu 12 discípulos a princípio para estar junto com ele, os que ele efetivamente escolheu. Essas pessoas eram pessoas especiais? Não. Eram pessoas assim como nós, cheios de defeitos. E Jesus conhecia exatamente como era cada um deles. Conhecia as qualidades e conhecia os defeitos. E aceitava todos eles assim como eles eram. Como nos aceita como nós somos. Então Jesus nos ama incondicionalmente. Não é porque nós somos lindos, perfeitos, maravilhosos. Não. Ele sabe dos nossos defeitos. Ele sabe
das nossas dificuldades em relação a seguir o seu evangelho, a seguir os seus ensinamentos, assim como os discípulos dele também tinham dificuldade de seguir os ensinamentos, tinham dificuldades, inclusive, até de compreender, assim como nós também temos dificuldade de compreender algumas coisas que Jesus ensinou. Mesmo depois de 2000 anos passados, a gente ainda tem dificuldade de compreender. A gente já está mudando de era, porque Jesus veio inaugurar a era do amor. Jesus veio inaugurar o que eles chamavam, né, os astrólogos chamam de a era de peixes, que é a era para se aprender a amar. E nós entramos na era de aquário. A era de aquário é para aprender a utilizar a mente, para construir através do pensamento. Porque a gente só vai conseguir construir coisas boas através do pensamento, através da nossa energia, se nós soubermos amar. Porque o pensamento, ele provém do sentimento. Né? O que passa pela cabeça antes nasceu no coração. Então, a gente primeiro precisou aprender a amar, a exercitar esse amor, para poder, daqui para frente, construir coisas através do nosso pensamento, né? Construir um mundo melhor, um mundo mais, né? Um mundo de regeneração, como a gente está entrando agora nesse estágio da Terra, através do nosso pensamento, da força do nosso pensamento, do poder da atração, todas essas coisas que a gente vem estudando, que a ciência resolveu embrenhar nesse meio, né? A física quântica, essas coisas que pareciam fantasiosas até 70 anos atrás, e hoje a gente sabe que é absolutamente possível, factível, comprovado, né, que é a cura, por exemplo, através de pensamentos positivos, a mudança do estado das coisas, através da vibração. Isso tudo a ciência vem estudando, vem comprovando de uns tempos para cá, né, dentro da humanidade, né, da infinitude da humanidade há pouquíssimo tempo. Mas já é a entrada aí da era de aquário, do planeta de regeneração. E para a gente fazer uma boa construção mental, a gente primeiro precisa sentir o bem, o amor, a compreensão, tudo aquilo que faz parte do amor incondicional. Uma dos maiores textos, os maiores tratados que fala sobre o amor é a Epístola de Paulo aos Coríntios, né? A primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. É um texto bastante conhecido, já virou até música, e a gente ainda hoje se remete a ele quando vai falar sobre amor. Então Paulo começa dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e tenha todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Esse senhorzinho aí que está na foto, talvez vocês não reconheçam ele logo de cara, mas ele é Albert Einstein, uma das maiores mentes do nosso tempo. Uma das maiores mentes conhecidas, um dos homens mais inteligentes, que por causa dele, por causa da teoria da relatividade, é que as pessoas conseguiram dar um salto dentro da física quântica e comprovar essas coisas que a gente estava conversando agora há pouco. Porém, Einstein, apesar de ter essa mente tão privilegiada, tinha uma dificuldade imensa de lidar com sentimentos. Passou por mais de um casamento, teve filhos, mas ele não conseguia, ele vivia muito no mundo mental, no mundo das ideias. Ele não conseguia expressar, ele não conseguia vivenciar a amorosidade, os sentimentos dele. Ele só foi conseguir conhecer e vivenciar um amor verdadeiro no final da vida dele, quando ele conheceu uma garotinha que era neta de um amigo dele. E essa garotinha, na pureza de uma criança, conversava com ele, não como, estou conversando com Albert Einstein. Ela conversava com um vovozinho e ela era carinhosa, ela perguntava muitas coisas, ela era muito curiosa, muito inteligente, e ele se encantou com aquela criança e desenvolveu uma amizade, um amor real
como ele nunca tinha conseguido desenvolver, inclusive com os próprios filhos dele. Então, aquela criança, aquela menininha, no final da vida dele, fez com que ele se despisse de toda aquela intelectualidade e conseguisse simplesmente amar, né? Então, é isso que nós viemos aprender no mundo. Nós viemos aprender a amar. A gente precisa desenvolver o nosso lado intelectual, nosso conhecimento, nossa cultura, sim, mas nós precisamos desenvolver principalmente o nosso lado moral. E o nosso lado moral, se nós formos pensar bem, todo o desenvolvimento dele, a gente vai deixar de ser egoísta, a gente vai deixar de ser orgulhoso, a gente vai deixar de ser vaidoso, se a gente desenvolver o amor pelo nosso próximo, o amor pela humanidade, o amor por nós mesmos, mas um amor saudável. Então, tudo provém do amor. Paulo continua: e ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Aí eu trouxe essa imagem aqui do Tony Stark. Eu gosto de Marvel, sou meio nerd, gosto dessas coisas, e ele tem uma frase que ele fala, né, que ele é gênio, bilionário, playboy, filantropo. Realmente, um gênio, extremamente inteligente, um inventor, um cara, né, um prodígio, bilionário, né, riquíssimo, dinheiro incontável, playboy, curtia a vida, e filantropo, ele ajudava as pessoas, ele investia em ciência, ele investia em jovens talentos, ele era um herói, ele salvava o mundo como herói, ele desenvolveu a armadura dele para fugir, depois ele resolveu ser um herói, salvar o mundo, etc., mas isso era muito mais pela vaidade dele, pelo orgulho dele, do que efetivamente pelo amor que ele sentia pelas pessoas. Outro também, que só foi conhecer o amor, de primeiro ele amava, mas nem ele sabia que amava, né? Foi descobrir que amava a secretária dele, a Pepper Potts, a assistente dele, depois de muito tempo, assim, quando ele pensou que ia perdê-la. Normalmente a gente faz isso também, né? Só descobre que ama quando perde, só dá valor quando está ou prestes a perder ou quando perde efetivamente. E depois ele teve uma filhinha. E aí sim, num ato de altruísmo, né, num ato de amor pela humanidade, ele acaba se sacrificando. Mas, até então, nada valia. A armadura dele, salvar o mundo, o dinheiro dele, tudo que ele fazia de bom pelos outros, mas era muito mais pela vaidade dele do que pelo amor. Paulo continua dizendo: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Vocês estão reconhecendo esse casal? É a Elise e o Marcos Matsunaga, aí no dia do casamento deles. Pareciam apaixonados, né? Pareciam que se amavam, e durante um tempo até viveram uma relação razoável, mas por causa do ciúme, da posse, da falta de confiança, né? Paixão é diferente de amor, né? Eles estavam talvez apaixonados, mas a hora que é posto à prova, a paixão rui e se transforma em sentimentos muito ruins, como esses que eu estava falando, a raiva, né? Como diz aqui, a ira, o rancor, o ciúme, a posse, a agressividade, e deu no que deu. Isso não é amor, isso não pode ser chamado de amor. E muitas vezes a gente se une a determinadas pessoas pensando que ama, mas o amor ele suporta dificuldades, o amor suporta falhas no outro, porque todos nós somos falhos, né? Se a gente espera que uma pessoa seja perfeita para nós amarmos, a gente não vai amar ninguém. Então, todos nós somos falhos. O amor, ele supera essas dificuldades, né? Ele ultrapassa essas dificuldades, principalmente se for o amor puro, o amor verdadeiro, o amor incondicional. Porque se você tem ciúme, se você tem posse, etc., você está impondo condições para amar a outra pessoa. Então, isso não é amor verdadeiro.
E também continua: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Essa é a cena também de um outro filminho de animação muito bonitinho chamado Up nas Alturas. Eles se conhecem na mocidade, se apaixonam, né, se amam de verdade, ficam juntos a vida inteira, e quando ela desencarna, ele continua. Primeiro ele fica um tempo bem triste, né, rabugento, ranheta, tal, mas depois acontece algumas coisas, não vou contar o filme inteiro, acontece algumas coisas e ele vai em busca de realizar o sonho que era dos dois. Então, mesmo depois dela ter partido, ele ainda luta para realizar um sonho que eles tiveram juntos a vida inteira. Então, isso é amor de verdade, né? É um amor puro, é um amor que constrói, é um amor que vai em busca da felicidade do outro sem pensar nas recompensas. Ela nem já estava do lado dele, mas ele, numa forma de homenagear tudo que eles viveram, todo o amor que eles sentiram um pelo outro, ele busca realizar o sonho que era dos dois. Vocês lembram antigamente que tinha umas figurinhas autocolantes que chamava Amar? Tinha dois bonequinhos assim, e eles sempre tinham frases bonitinhas a respeito do amor. E eu resolvi copiar isso, né, e colocar. O que é amar? Amar é ser grato. Amar é você saber que você recebe bênçãos todos os dias. O mandamento de Jesus, né, que ele falou que substituía todos os outros mandamentos de Moisés, era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama, a gente é grato. Então, todos os dias, a gente deve demonstrar o nosso amor a Deus através da nossa gratidão por tudo que nós recebemos, todas as bênçãos que nós temos. A gente tem que lembrar de agradecer o outro. Isso também é um ato de amor. Quantas vezes a gente recebe coisas simples, atos simples, e a gente nem agradece? Isso acontece muito dentro da nossa casa. A gente acha que as pessoas têm obrigação de fazer as coisas para nós e a gente esquece de dizer obrigada. Obrigada para mãe, para pai, para o marido, para a esposa, para os filhos, né? E obrigada é uma coisa tão legal, né? E retribuir, né? Quando a gente consegue ser grato a ponto de retribuir. Então, eu sou grata a Deus por tudo que eu recebo, por todas as bênçãos que eu tenho. Então, eu vou ajudar outras pessoas. Porque Jesus disse, né, que quando a gente faz o bem para algum dos pequeninos, é a ele que nós estamos fazendo. Então, ajudar, trabalhar pelo próximo é agradecer a Deus por tudo que nós temos, né, tudo que nós temos também, todas as bênçãos que nós recebemos. Amar é ter compaixão, olhar o outro, ter empatia, olhar o sofrimento do outro e não passar ao largo, sabe, assim, sem se importar. Às vezes a gente vê tanta coisa ruim, tanta violência, tanta miséria, que a gente acaba achando isso normal. A gente não se afeta mais com determinadas coisas. A gente passa desapercebido, aquilo não mexe mais com o nosso coração. Teve uma vez que eu trabalhava num local distante, né, lá em Barueri, e a gente trabalhou até tarde e uma van foi levar as pessoas para casa. E a gente foi levar uma das moças que trabalhava comigo, e ela morava num lugar bem complicado, bem violento. E a hora que nós paramos na porta da casa dela, tinha uma pessoa caída no chão, tinha sangue, provavelmente a pessoa estava ferida ou estava morta. E a gente falou, nossa, mas você vai passar, né? Ela, não, tudo bem, eu entro. Ela abriu o portão da casa dela, ela pulou por cima da pessoa, trancou o portão e entrou. E aquela imagem me chocou, mas ela passou por cima da pessoa ali. Vocês imaginam que a violência que ela via todos os dias, as situações que ela passava,
cotidianamente, endureceram ela a ponto dela passar por cima de uma pessoa que estava caída no chão, que tinha sangue escorrendo, e não fez nada para ela, simplesmente ela passou por cima e foi descansar, foi dormir. Isso acontece, né, esse endurecimento acontece porque o mundo está realmente difícil. Talvez as pessoas façam isso até por defesa, né, por autodefesa, para não ficar tão mal. Mas a gente não deve fazer isso, a gente deve ter compaixão, mesmo que a gente tem que tentar não sofrer com aquilo, mas auxiliar, fazer alguma coisa pelo bem, né? Imagino que naquela coisa poderia até fazer o que ela fez, mas entrar, fazer uma oração, chamar a polícia, né, fazer alguma coisa praticamente e pedir por aquela alma, né, aquele ser que estava ali, porque é um ser humano. Todo ser humano é nosso irmão, é filho do mesmo pai. Não importa se é mocinho ou se é bandido, não importa o que tenha feito. Somos todos filhos do mesmo pai. Todos somos espíritos em evolução, buscando o nosso crescimento, buscando a nossa melhora. Então, o sofrimento do outro, o sofrimento do nosso irmão, nós devemos tentar minimizar de alguma forma, da forma como nós pudermos, nem que seja com uma oração. Amar é compreender. O que é compreender? É olhar aquilo que é diferente de nós e, ok, aceitar. Né? Mesmo que você não entenda totalmente, que você não viva aquela situação, aquela realidade, mas ok, né? Ele é diferente, ele vive aquilo, a gente tentar compreender. Por exemplo, a diversidade de gênero. Se você é hétero, se você é homossexual, se você é bissexual, etc., respeitar os outros, que são diferentes. Não importa o que você é dentro de você. O outro pode ser diferente, o outro pode ser diferente, mas eu respeitar e compreender a todos. A cor da minha pele me faz diferente essencialmente de outra pessoa? Não. O que me faz diferente é a evolução que eu consegui alcançar diante de todas as minhas encarnações, de todas as coisas que eu aprendi, de todas as minhas experiências, o máximo que eu consegui me aproximar dos ensinamentos de Jesus. Isso me faz diferente, mas me faz diferente no sentido de poder compreender ainda mais o outro e dever compreender ainda mais o outro. A gente sempre fala muito, né, que nem aqui, né, que tem braços brancos e braços negros, né, na foto. Eu ouvi outro dia uma moça falando sobre xenofobia com asiáticos. Ela é coreana e ela veio para o Brasil. Graças a Deus, aqui no Brasil ela não sentiu. Mas ela falou da Europa, ela falou dos Estados Unidos, né? Como as pessoas menosprezam e criticam as pessoas porque tem uma etnia diferente. Eu juro, eu não vejo absolutamente nenhum tipo de diferença com relação à forma da pessoa ser. E é tão interessante, né, que nós sabemos que o nosso país é o coração do mundo, a pátria do evangelho, ou pelo menos está sendo preparado para ser. E o coração do mundo é justamente isso, né? O que é um coração? Né? Aquilo que acolhe, que abraça. E nós temos mais de 25 etnias diferentes no Brasil, de imigrantes que vieram de outros lugares. Nós temos dentro do nosso país algumas das maiores colônias de determinadas nacionalidades fora do país deles, por exemplo, do Japão. A maior colônia japonesa, o maior número de japoneses fora do Japão está no Brasil. O maior número de italianos fora da Itália está no Brasil. E assim, tem várias outras, né, que a gente às vezes nem se toca, né, se não me engano, dos libaneses também. A maior quantidade de libaneses fora do Líbano está no Brasil.
Olha quanta gente diferente. Olha quantas etnias diferentes. O brasileiro não tem cara, né? Quer falar, tem cara de brasileiro. Não, a gente, cara de brasileiro pode ter olhinho puxado, pode ser moreno, pode ser branquinho, pode ter cabelo escuro, pode ter cabelo claro, pode ser baixinho, pode ser alto. Não importa, a gente é tão miscigenado, graças a Deus, que eu acho isso o máximo, que a gente não tem cara, né? Não tem cara de brasileiro. A gente pode ter jeito de brasileiro, a gente pode ser reconhecido fora do Brasil pela nossa forma de ser, mas não pela nossa aparência física. E isso é muito bom. E deveria continuar assim cada vez mais. Porque, como eu disse, a nossa diferença ela é interior. E por ser interior, ela não deve fazer diferença quando você olha, quando você lida com as pessoas. Outro tipo de intolerância, né, que vem acontecendo muito é a intolerância religiosa. Nós sabemos que no início do cristianismo, os cristãos eram perseguidos. E por incrível que pareça, hoje muitos cristãos perseguem. Perseguem os muçulmanos, perseguem os judeus. Alguns ditos cristãos perseguem outros cristãos. Os evangélicos contra os católicos e vice-versa, né, que perseguem também religiões de matriz africana como o candomblé. Gente, o que é isso? Cada um é livre para crer naquilo que aquece mais o seu coração, porque crença é uma escolha de vida. É algo que nos move, é algo que faz sentido dentro de nós e que nos torna pessoas melhores, deveria pelo menos nos tornar pessoas melhores e não preconceituosas. Então, a compreensão no sentido mais amplo que nós pudermos pensar é amar. Amar é perdoar. E é interessante essa frase que eu trouxe para vocês. Perdoar de verdade não é esquecer, é não sofrer quando lembrar daquilo que nos foi feito, que em um determinado momento nos machucou. Perdoar também não é compactuar com o erro do outro. Achar, não, foi errado, né? Mas tem a compreensão. E não achar que aquela pessoa também fez o que fez por maldade, porque muitas vezes não é. A maioria das vezes nós erramos por ignorância. Nós erramos porque não sabemos fazer o certo, não conseguimos fazer o certo todas as vezes. Então, se nós queremos o perdão, nós também devemos perdoar. E perdoar é um ato de amor. Amar é libertar, né? Tem gente que ainda vive um amor que é possessivo, né? Um amor que quer botar embaixo da asa, né? Não quer deixar a pessoa viver. Então eu trouxe essa imagem aqui, que a mãe tá bonitinha ali dando tchau para a criança no primeiro dia de aula, mas nem sempre é assim, né? Normalmente as crianças vão que vão, né? Porque tem outras crianças, vão brincar, estão felizes da vida. Agora a mãe sofre de deixar a criança ali. A mãe não quer desapegar. Então é complicado isso, né? A gente tem que amar de uma maneira libertadora, né? Dando a liberdade, dando condições, né? No caso de filho, por exemplo, do filho caminhar com as próprias pernas, dele viver para o mundo e dele não sofrer tanto, não botar ele dentro de um casulo, porque o mundo não é bonzinho, o mundo não é cor-de-rosa. Então, quando o filho vai viver para o mundo, se a gente fez aquela redoma de vidro em volta dele, ele não vai saber se virar, ele não vai saber construir a sua própria vida, enfrentar as dificuldades do mundo. Então, amar também é preparar as pessoas, né, filhos ou quem quer que seja, para enfrentar o mundo, né, esposa, marido, né, do tipo, ai, não, eu que cuido, né, eu protejo. Então, é gostoso, isso, até um certo ponto. Mas a pessoa precisa aprender a andar sozinho. E isso é muito importante, isso também é um ato de amor. Amar é respeitar.
respeitar o direito do outro, respeitar o que o outro é. Por exemplo, aqui, né? Deixar a pessoa idosa passar na frente com as compras. Nós também seremos idosos, se Deus quiser, né? Se a gente não morrer antes, a gente vai ser idoso. E a gente vai querer respeito. Respeitar também as crianças, respeitar, né, todas as pessoas, né? Nosso direito acaba quando começa o direito do outro. É uma lei de civilidade, mas também é um ato de amor. Né? Você olhar para o outro de novo, né? Você ter a percepção do outro, para ter compaixão, para ter compreensão, para ter respeito, você precisa observar o que está ao seu redor, não ficar fechado só no seu umbigo. Então, amar é respeitar. Amar é valorizar. Valorizar o que nós temos e quem nós temos. Quem está ao nosso lado todos os dias. Eu já dei um exemplo falando sobre agradecer as pessoas na nossa família. E valorizar também. Elogiar. Dizer que ama. Não esperar perder, né, como eu disse antes também, para poder enxergar o valor que aquela pessoa tem. Valorizar os momentos que você tem em família, os momentos bons de paz que você tem, a leitura de um livro, assistir um bom filme, né? Valorizar a si próprio, cuidar de si próprio, cuidar deste corpo físico, que apesar de nós sermos essencialmente espíritos vivendo uma experiência física, nós precisamos deste corpo aqui para continuar experimentando essa chance que Deus nos deu de reencarnação. Então, tudo isso é amor. O amor valoriza o que tem. Se a gente parar para pensar nas coisas que a gente já possui, que a gente já vive, a forma, e agradecer isso, a gente vai sentir muito menos falta daquilo que a gente não tem. Quando a gente aprender a olhar ao nosso redor e olhar que as pessoas têm mais falta de coisas que nós temos e que nós não valorizamos, a gente vai acabar aprendendo. Ajudar o próximo, fazer um trabalho voluntário é muito importante para a gente aprender a valorizar as coisas que nós temos. Então, esse também é um ato de amor. Observar, valorizar e ser grato, como eu disse lá no comecinho. O amor é como um músculo. Sabiam disso? A gente tem que exercitar. Quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente ama, quanto mais a gente põe o amor em prática, mais forte ele fica, mais resistente ele fica, mais capaz de segurar a onda ele fica, maior, mais abrangente. Exercitar o amor. Mas como? Como é que a gente exercita o amor? Tem uma canção da Ana Vilela que chama Trem-Bala, uma canção já que tem uns 4, 5 anos, mas ela é muito bonita. E eu trouxe ela hoje para a gente ler a poesia, ler a letra, para nós aprendermos a interpretar cada frase que ela fala nessa música, que é muito bonita. Então ela diz assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. A gente não precisa ter 1 milhão de amigos, como dizia o Roberto Carlos, mas a gente pode ter 1, 2. A gente saber que tem alguém no mundo que, se nós precisarmos, aquela pessoa está ali. E mesmo que se nós não precisarmos, essa pessoa pensa em nós com carinho. Que nós estamos nas preces de alguém. Que tem alguém pedindo por nós, mentalizando coisas boas para nós. Aqui neste mundo ou na pátria espiritual. Não importa. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Olha que coisa bonita, né? Normalmente a gente quer que a nossa voz se sobressaia, né? A gente quer ganhar as coisas no grito. Mas a vida não se trata disso, né? A gente
ganha muito mais quando a gente escuta as outras pessoas. A gente aprende, a gente revê os nossos conceitos, a gente revê as nossas ideias, a gente é capaz de mudar coisas que não estão legais em nós. E dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Gente, vocês já pararam para pensar que todos os dias, pela manhã, quando nós abrimos os olhos e a gente descobre que ainda está vivo, que a gente tem mais um tempo de vida, que Deus está nos dando mais um dia de presente. É para a gente comemorar, é para a gente ser grato, é para a gente sair dançando sobre essa chuva de vida, né, que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Pensem na profundidade desta frase. É saber se sentir infinito. Nós somos criados por Deus e nós somos imortais como espíritos. E a gente está dentro de um universo tão vasto e bonito que Deus fez para nós vivermos, para nós evoluirmos, para nós crescermos. E a gente tem a chance aqui neste planeta ou em outro. O universo é nosso. E nós somos seres infinitos. É saber sonhar e fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Porque se nós acreditarmos nisso, se nós acreditarmos que existe um universo para nós vamos naturalmente nos sentir parte desse todo que é Deus, nos sentir fortalecidos, filhos dele, centelhas divinas, seres de luz. E nós vamos querer fazer a nossa luz brilhar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, muitas vezes a gente batalha, e quando conquista, a gente olha para trás e fala, nossa, eu construí isso. Eu venci, eu fui atrás. Isso nos fortalece, não é nem o prazer, porque às vezes aquele momento de alcançar o topo, ele é fugaz, ele é pequeno, né? Ele passa rápido. A gente já vai querer outras coisas, mas o processo de chegar até lá, o que fez a gente crescer enquanto a gente estava buscando isso não passa. Isso vai sendo construído dia a dia e vai sedimentando dentro de nós uma força, uma autoconfiança, mais vontade, nos faz ser mais confiantes de que nós podemos conseguir outras coisas. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Como é bom, né? Quando a gente conquista as pessoas, o respeito, o carinho, a admiração, a amizade. E a gente saber que a gente tem várias pessoas guardadas aqui dentro do nosso coração e ainda que nós também estamos guardados no coração dessas pessoas. Então, o importante é a gente construir essas relações de amizade, de amor, de carinho, de gratidão, né? De benefício mútuo, né? A gente beneficia o outro beneficia a gente. Essa força que a gente cria quando a gente se une, porque nós somos seres comunitários, a gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para dividir, para compartilhar, para estar sempre junto com outras pessoas. E assim, crescer cada vez mais, porque um faz o outro crescer. Uma coisa em um me ajuda a crescer, e uma coisa em mim ajuda o outro a crescer também. A gente não pode ter tudo. E qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim.
muitas vezes a gente pensa assim, eu queria ser rico, milionário, não tem preocupação com dinheiro. Mas não tem preocupação com dinheiro, mas tem preocupação com outra coisa. E muitas vezes, a pessoa que tem muito dinheiro, ela acaba se preocupando ainda mais com o dinheiro do que nós. Ela talvez não se preocupe em pagar os boletos, né? Isso aí nem sou eu que vejo, é outra pessoa que vê para mim. Mas a ambição, a prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque as pessoas, né, nós, no mundo de hoje, a gente às vezes é ganancioso e a gente quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E isso acaba se tornando uma obsessão, uma doença. As pessoas vivem com medo, elas não sabem se quem está próximo delas pelo que elas são ou pelo dinheiro. Então, ter todas as coisas do mundo não é legal. E também não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. É isso que eu estou dizendo. Às vezes você tem muito dinheiro, você pode comprar muita coisa, mas você vive com medo. Você não acredita na sinceridade das relações, dos sorrisos que estão do seu lado, se as pessoas estão sorrindo só para te agradar, porque estão esperando receber alguma coisa em troca, ou se realmente elas estão ali porque elas querem, porque elas te amam. Né? Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Tem tanta gente hoje que corre, trabalha 12 horas por dia, fica mais 3 horas no trânsito, dorme pouco e convive quase nada com a sua família, com seus filhos, com seus pais, buscando ter, e esquece de ser. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero dar para o meu filho a melhor escola, eu quero dar para o meu filho um curso de inglês, eu quero dar para o meu filho uma escolinha de futebol, de judô, para filho balé, e assim por diante. Mas esquece de ser pai ou ser mãe, de estar ali ao lado. E a gente pensa, né, que essa pandemia veio para dar um freio nas pessoas e fazer com que as pessoas convivessem com suas famílias dentro de casa. Fez com que as pessoas parassem para olhar a educação dos seus filhos, conhecer melhor o seu parceiro de vida, marido ou esposa, seus pais. Muitas pessoas piraram, né? Muitas pessoas ficaram doentes emocionalmente por causa da pandemia, não porque só o fato de ficar confinado dentro de casa, quem ficou, obviamente, né? Mas muito mais pelo fato de ter que conviver com pessoas que ela não estava acostumada a conviver. Porque passava muitas horas fora de casa, convivia 2, 3 horas, depois ia dormir, e assim não demonstrava quem realmente era para o outro, e o outro também não demonstrava o que era realmente para aquela pessoa. E aí, quando se conheceram de verdade, entrou em conflito, entrou em choque. Mas segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Já dizia um outro poeta, né, um grande poeta, Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai pegar esse trem e vai partir de perto das pessoas que a gente ama e que a gente não soube valorizar, que a gente não soube ser grato, que a gente não soube compreender, que a gente não soube perdoar. Por isso, aproveita. Hoje é o dia. Agora é a hora. Esse é o momento de dizer para as pessoas:
Eu amo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra, que todos fiquem bem, que todos espalhem o amor o máximo que puder, exercitem o amor para ele ficar forte e muito em breve nós voltaremos a nos encontrar dentro da casa de Bezerra. Um beijo no coração de todos, fiquem em paz, que Jesus os abençoe.